Hoje eu vou estar falando sobre o diabo, né? Quadro bonito, o quadro do Espírito Santo. Quem é o diabo? O diabo é o inimigo de Deus. Isaías 14 diz, ele dizia para si mesmo: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo, né? Ele queria ser semelhante a Deus, e isso a gente sabe que não é possível, porque Deus é um rei. Ele administra nossas vidas como ele quiser. Ele administra o universo, ele governa. Ninguém pode tomar o lugar de Deus, porque Deus é perfeito em onisciência, onipresença e onipotência. Todas as coisas vieram de Deus. Como alguém vai querer tomar o lugar de Deus? Tu precisa reconhecer na tua vida que Deus é o Criador da vida, dos céus e da terra, Senhor dos céus e da terra. Bom, Lúcifer é o portador da luz, né? Ele era um anjo muito honrado, é isso que se sabe na Bíblia, que queria ser semelhante a Deus, né? E se encontrou pecado no seu santuário, no seu corpo, né? Achou-se iniquidade no seu corpo e ele se corrompeu. Muitos dizem que ele se corrompeu porque ele queria saber o enigma das trevas, que é mal, mas isso não está na Bíblia. Enfim, na Bíblia está que ele queria ser semelhante a Deus e ele acabou pecando, se corrompeu. Dizem que ele até tentou tomar o lugar de Deus. Na Bíblia diz: e Miguel e seus anjos batalharam, também batalharam o dragão e seus anjos, que a gente entende que é Satanás e os demônios, todavia não prevaleceram. Isso não diz a Bíblia claramente, mas isso talvez aconteceu no céu, uma guerra celeste, né, entre seres espirituais. Claro, o bem sempre vai vencer. Deus é forte, Deus é superior. Dizem que foi Miguel que derrubou Satanás do céu, mas o que se sabe é que Deus ganhou essa guerra, né, com seus anjos que permaneceram fiéis no seu domicílio de santidade, de perfeição, né? E hoje em dia Satanás chega na presença de Deus acusando pessoas, pede almas. Por isso que acontecem muitas coisas ruins na tua vida, porque tu é imperfeito, tu é pecador. Tu tá propício a erros, né? Tu não te purifica, como está escrito em Provérbio 10:12. E Jesus, fé, arrependimento, né? Justificação de pecados. Foi para isso que o Filho de Deus morreu. Mas enfim, aí tu peca, Satanás chega na presença de Deus e te acusa. E o que acontece? Ele incita Deus contra as pessoas, como aconteceu com o servo Jó. Jó era um homem íntegro, um homem reto que se afastava de pecado, apresentava sacrifícios a Deus, ajudava os pobres, não cobiçava a mulher do próximo, ele não tinha avareza, amor ao dinheiro, não se orgulhava por serem grandes seus bens, ele era hospitaleiro. E Satanás chegou na presença de Deus e disse: toca em tudo quanto ele tem e verás se não blasfemas contra ti na tua face, né? E o Senhor disse: tudo que ele tem está em teu poder, poupa-lhe somente a vida, né? Veja bem, Satanás, o diabo, o antigo Lúcifer, incitou Deus contra Jó para provar Jó. Muitas vezes na vida, tu quer culpar Deus de certas coisas. Quem sabe não é a culpa do teu pecado? Quem sabe não é a culpa do inimigo de Deus, que fica acusando pessoas, que fica incitando Deus contra ti? Ore a Deus, fale: Senhor, faça justiça a Lúcifer, vai te purificar dos teus erros. Ore e peça perdão a Deus. O amor cobre pecados, diz na Bíblia. Satanás, ele semeia contenda entre irmãos, ele jamais se firmou na verdade. Quando ele fala mentira, ele fala do que é próprio, disse Jesus. Satanás anda em falsidade, ele seduz. O que é seduzir? Levar alguém mediante recompensas a não praticar atos morais, atos legais.
Ele seduz a pessoa, ele trabalha com o dinheiro, com a avareza, com idolatria, amor excessivo. Satanás lança frieza espirituais, né? As armas das trevas, filosofias dizem, né? Ele trabalha com dados inflamados, mas o que diz a Bíblia é que ele chega na presença de Deus para trazer confusão para a tua vida, tribulação. Na Bíblia diz, todo homem que pratica o mal, vai vir o quê? Tribulação. Todo que pratica o bem, honra, glória e paz. O que é praticar o bem? É ser caridoso. É perdoar, nobreza, generosidade perdoa. Claro, tem que ter diálogo, tem que ter conversa, tem que andar em comunhão, né? Eu tenho um vídeo sobre isso. Então cuide Satanás, né? Ore, fale com Deus. Você tem Jesus que está te defendendo do lado de Deus, mas também tem um inimigo. E o inimigo, ele tem poder. Satanás tem poder. A gente não deve subestimar o inimigo, o antigo Lúcifer, o ser que era celestial, porque seres celestiais são muito maiores em força e poder do que os seres humanos. Talvez possa fazer milagres, coisas impossíveis, coisas maravilhosas que você não é capaz de entender. Né? Eu não estou na igreja, mas estou gravando esses vídeos para falar para a obra de Deus, para cobrir os meus pecados, me purificar, porque na Bíblia diz que Deus julga pelo procedimento da pessoa, Deus julga pelas obras, Deus julga pelos atos do ser humano, né? Então cuide o inimigo, cuide Satanás, cuide os que querem ser iguais a Satanás. Não ria de pecado. O homem insensato ri do pecado. O que é pecado? Mal, idolatria, amor excessivo. Não ri dessas coisas. Não faz escárnio. O que é escárnio? Desprezar, zombaria, né? A reação. O sábio modera os lábios. Anda em virtudes. Brinque com coisas saudáveis, né? Nós, seres humanos, nós temos fraquezas. Humilde, que confessa suas fraquezas. Humildade é uma virtude, né? Nós temos fraquezas. Isso pode gerar no coração de alguém um rancor, um ódio. Por causa de uma brincadeira, vem uma confusão. Então, honroso para o homem se afastar de contendas. Brinque com coisas saudáveis. Larga essas coisas que foi dito aqui. Tá entendendo? E cuide o inimigo, cuide Satanás, porque ele chega na presença de Deus diretamente e te acusa, incita, né, para trazer confusão para a tua vida. Não anda em pecado. Claro, a gente erra, diz a Bíblia. Se dissermos que não temos pecado, fazemos-nos mentiroso, e a verdade não está em nós. Né? É que está escrito lá em 1 João, aquelas epístola pequena, ali perto, né? Não há homem justo que não peque e que não faça o bem, dizem Romanos, né? Então, nós devemos andar em quê? Arrependimento. É muito diferente. A pessoa que erra e se arrepende, Davi errou, se arrependeu 2 vezes, 3 vezes, se não me engano, e foi considerado segundo o coração de Deus, né? Arrependimento é um fruto bom, bondade é um fruto bom, coragem, valente é um fruto bom, reconhecimento é um fruto bom, mas cuide o inimigo de Deus, cuide Satanás, porque o inimigo tem poder. O anticristo, os espíritos do anticristo já estão por aí, diz a Bíblia. Qual é o espírito do anticristo? Que não confessa o Pai e o Filho, né? Que nega que Jesus é o Messias, mas ele vai ser adorado, né? Ele vai seduzir as pessoas, ele vai seduzir as pessoas a seguirem ele, a adorarem ele. Então cuide, porque Satanás já está trabalhando para isso. E no meio da raça humana tem sociedades que cultuam Satanás. É só você pesquisar. As coisas já estão acontecendo. A palavra de Deus está se cumprindo há muito tempo. Jesus já está perto de voltar. Ande em fé.
arrependimento, amor ao próximo, caridade, busque justificação na sua vida de pecados, né? Obra para Deus. Você precisa obrar, você precisa entender a Bíblia. Deus julga pelo procedimento da pessoa, pelos atos da pessoa, né? Isso está escrito em 1 Pedro. Pode pesquisar tudo que eu estou falando, pesquisa no Google, né? Eu vou te dar um conselho que está escrito em Provérbios. Os que aconselham a paz se têm alegria. Então cuide de Satanás, ele tem poder.